nós vamos colocar hoje o que eu chamo de vacina natural do nosso organismo. Quer dizer, que passos podemos fazer para fortalecer o nosso sistema imunológico, que é o único que consegue eliminar o vírus, não permitindo que ele se multiplique dentro da célula. Nenhum deles é remédio. O primeiro passo é chamada de exposição solar, ou seja, tomar sol entre o horário das 10 até as 15 horas, principalmente entre setembro até abril. Devemos deixar o máximo do corpo exposto ao sol, no mínimo 4 vezes por semana. O ideal é todos os dias, se tiver com o sol brilhando. É um período de 8 a 15 minutos no máximo. Quanto mais branco for a tua pele, menos tempo. Quanto mais escuro, mais tempo. Isso é muito importante para a produção da vitamina D3, que infelizmente tem um nome errado na vitamina. Nós da medicina integral chamamos de hormônio D. Acho que é o hormônio mais importante do corpo. E ao mesmo tempo, ele serve para um aumento da serotonina, que é o hormônio do bem-estar mental, emocional, físico e social. Bom, o segundo passo, você já ouviu falar, que é o ar fresco e ambiente ventilado sempre. Então nunca deixe, acordou de manhã, não estiver chovendo, abre porta, janela, deixa tomar tudo sol. Se tiver sol onde você puder colocar, coloca travesseiro, cobertor, colchão, tudo tomando sol, que isso dá uma diferença muito grande. Então sempre que possível, caminhe em ambiente saudável. Então natureza com água, ar puro, ambiente com água corrente como rio, cachoeira, beira-mar. Manter as casas, quartos, sala comercial e mesmo dentro de ônibus, o ar mais ventilado possível. E quando estiver nesse ambiente, respirar profundamente. Então puxa o ar pelo nariz, ó. Aí segura um pouco, solta devagar. Faça isso 3, 4 vezes ao dia, foi que dá uma diferença muito grande para a nossa saúde, principalmente a parte da respiração. O terceiro mecanismo importante para a vacina natural do corpo é água. Então beber água regularmente, em torno de 6 a 8 copos de água por dia no mínimo, de preferência o mais natural possível. A gente sabe que na cidade é difícil, mas isso faz parte de um processo, né? Água e sabão para lavar a mão com frequência, isso é uma higiene fundamental não só para a pandemia, mas sempre. O quarto passo é uma coisa bem simples, que o pessoal acha que é engraçado, mas o pé descalço em contato com a natureza. Então ficar descalço na terra, areia e grama é fundamental para o energético e imunológico. Então caminhar regularmente ou mesmo para alguma atividade física, no mínimo 4 vezes por semana, exatamente com esse processo de você estar com o pé descalço, ativa a circulação. Então, o dia que você estiver muito cansado, por exemplo, se você ficar descalço de manhã cedo, perto de uma árvore, então que você carrega a bateria. O dia que estiver meio estressado, agitado, tenso, se ficar descalço no final da tarde, eu tenho que relaxar bastante. A quinta vacina natural do organismo é a alimentação mais natural e saudável. Então procure evitar abrir lata, abrir garrafa, abrir pacote de plástico. Procure cascar, cortar, rachar, quebrar, que é as coisas da natureza. Então evitar o excesso de alimento refinado, industrializado, procurar os alimentos mais... Eu sei que é difícil, mas ser doente também não é nada fácil. A sexta vacina é uma coisa bem simples que pouca gente faz. Dormir cedo e acordar cedo. Então o ideal é dormir antes das 10 horas, na verdade, e acordar antes das 6 horas da manhã. É muito importante para a produção da melatonina e serotonina. É fundamental para o equilíbrio imunológico e recuperação mental e física. Então eu já tenho mais de 60 anos de idade. Então isso é a natureza do corpo. Então na verdade no verão eu deveria dormir menos, né? Então deitar um pouquinho mais tarde e acordar mais cedo. E no inverno eu deveria dormir um pouquinho mais. Então deitar um pouquinho mais cedo e acordar um pouquinho mais tarde. Mas nós somos o único animal
do planeta, que tem dotado de inteligência, e fazemos tudo errado. Então é importante pensar nisso, dormir cedo e acordar. Então nessa época da pandemia, nesses 8, 10 meses, o que o pessoal faz é realmente o contrário. Dorme tarde e acorda tarde, e quer que seja melhor. Isso é impossível. O corpo vai ter problema. A 7ª vacina é uma coisa muito fácil, muito simples, mas também é muito difícil de executar, que é pensamento de atitude positiva. Então, quanto mais otimista e positivo o nosso modo de viver, nosso comportamento, mais fortalece a nossa defesa imunológica. Evitar ficar apenas ouvindo, vendo notícia negativo, que causa ansiedade, preocupação, medo e pânico. Essa atitude afeta negativamente o nosso organismo. Então procure me noticiário, mas muito pouco. Não fique vendo todas as notícias que aparecem, porque na verdade causa mais dúvidas do que certeza o que você está ouvindo. O que é importante é pratique essas vacinas. Agora vamos fazer a 8ª. A 8ª é a coisa mais prática, né, que as pessoas também não se lembram na desgraça, né? Que é a oração e a atitude de fé. Fé seria uma crença inabalável. De maneira geral, é o espírito que está vivendo uma fase humana. Portanto, quanto mais fé e oração fizerem parte da sua vida diária, maior serão os benefícios para o sistema defensivo do organismo humano. Quem gostar disso, procure compartilhar, passar para as pessoas. São coisas que não custa nenhum centavo, só a decisão de querer viver saudável.